Eu perguntei quem aí já conheceu um homem que se dizia homem de Deus, ou mulher de Deus, e de Deus não tinha nada. Levante sua mão. Meu Deus. Quem ficou decepcionado? Quem ficou ferido, machucado? Quem liberou esse homem, essa mulher hoje? Liberei faz tempo. Liberou faz tempo? Amém. Quem te liberou faz tempo? Amém. Queridos, nós vivemos em um tempo muito crítico. Ainda mais com o advento da tecnologia, internet, né, com o smartphone, nós acessamos todo mundo em poucos segundos, milésimos de segundo. E nós temos contato com tudo, né? Com tudo e com todos. Antigamente era só TV, né? Agora não, agora a internet está aí, bombou. YouTube nem se fala, ainda mais depois da pandemia. O tanto de gente que agora tem canal e tudo mais, né? Faz live e tudo mais. Isso é bom por um lado, sim ou não? Mas pelo outro, é ruim. Por quê? Porque dá uma abertura a todo tipo de pessoa. Existem pessoas que desistiram da fé por causa destes homens e destas mulheres. Existem pessoas que abandonaram a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Não estou falando de prédio, estou falando do corpo de Cristo. Porque quando você sai de um lugar, um prédio, vai para outro prédio, você não está deixando o corpo de Cristo. Amém? Se alguém te disse isso, é mentiroso. Ele está querendo te prender. Certo? Não deixe te prender. Porque quem morreu na cruz não foi esse homem ou essa mulher. Foi quem? Jesus. E a igreja de Jesus, sim ou não? Amém? Então deixaram de congregar, abandonaram a fé, desestimularam, desanimaram, ficaram, meu Deus, todo mundo está corrompido, está igual Elias, né? Só eu que fiquei. Senhor, todo mundo está querendo só dinheiro, todo mundo está pregando mentiras, todo mundo está sendo hipócrita, está vivendo algo, na verdade está pregando algo que não está vivendo. Elias estava dessa forma. Elias estava assim também. Sou eu que fiquei, Senhor. Quem já orou assim? Eu já caí também nisso aí. Já orei assim. Falei, Senhor, sou eu que fiquei. E o Senhor deu uma cacholeta em Elias. De manca, rapaz. Ainda existem 7.000 que não se prostraram nem a Baal e nem a Azerá, ou seja, que não se contaminaram. Ainda existem 7.000 que eu preservei, guardei, que estão fazendo a minha vontade. Amém ou não amém? Ainda existem. Então ainda existem igrejas sadias, saudáveis. Ainda existem pastores saudáveis, pastoras saudáveis. Ainda existem crentes, cristãos saudáveis. Não é só porque encontramos meia dúzia ou uma dúzia ou centenas de falsos, né? De hipócritas. Porque hoje a igreja tem sido perseguida não é por pregar a verdade, é pela sua hipocrisia, não é verdade? Né? É porque falam algo, mas vivem totalmente o contrário. É aquela questão, faço o que eu digo, mas não faço o que eu... Isso é uma frase do inferno, das trevas, né? Aí sobe um homem lá e mexe na gravata aqui e diz assim: não olhe para mim, olhe para... Meu Deus, mas isso é bíblico, gente? Até parece, né? Mas não é. Sabe o que o Senhor disse por meio da boca de Paulo? Ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Me imitem. Amém ou não amém? Então encontramos talvez centenas e algumas, né, milhares assim. Mas isso quer dizer que todos são falsos, hipócritas, mentirosos, salafrários, caloteiros? Sim ou não? Não, ainda existem 7.000 que não se corromperam, que são verdadeiros, que se guardam puro na palavra de Deus e no caminho do Senhor. Quem já encontrou uma nota falsa? Hoje raramente, né? Porque agora é Pix. Aleluia, Pix. Gente, quando eu falo Pix, que desce uma unção. Aleluia. Mas alguém já encontrou? Quem encontrou? Levante sua mão. Isso, olha aí, legal. Quando você encontrou, você jogou todo o restante do seu dinheiro fora? Você faria isso? Se encontrasse hoje? Não? Então não faz sentido encontrar um hipócrita, um mentiroso, um salafrário, alguém que, né, nos enganou e querer jogar todo o resto fora. Faz sentido? Não faz sentido. Amém ou não amém? Joga a falsa fora e fica com a verdadeira, né?
como 2 mais 2 são 4. Simples. Quem pode dizer obrigado, Jesus? E isso tem se multiplicado, sabe por quê? Porque tem se pregado um falso evangelho, sabe? Um evangelho que aceita tudo e todos, um evangelho, sabe? Ah, Jesus já morreu por mim, tá tudo pago, então não importa o que eu faça, não vou mais para o inferno. Não é? Isso é uma desgraça, não é graça. Isso é uma desgraça. A graça do Senhor diz assim, olha só, eu te salvei e agora eu vou te transformar à imagem e semelhança do meu filho, e você vai fazer as mesmas obras e maiores que meu filho fez enquanto caminhou em carne na terra, porque a partir de hoje você é um corpo de Cristo, você é um membro do corpo de Cristo. É isso. É um processo. E essa falácia faz com que as pessoas não entrem no processo. Ah, eu já levantei minha mão, senti um arrepio, né? Fui salvo e vou continuar aqui com a minha cervejinha, né? Com minha carninha, né? Com 2, 3 esposas, 3 e 5 maridos, e tá tudo certo. O Senhor me ama, não é? O que serve para mim? E serve para você também. Jesus te ama, não é? E às vezes você estava lá no bar, não era isso? Chegou alguém lá e falou, Jesus te ama. Você estava pensando besteira e alguém chegou e falou, Jesus te ama. Aí você, cara, Jesus me ama, e eu pensando esse tipo de coisa, eu bebendo isso, eu estando nesse ambiente, Jesus me ama. Ah, se ele me ama, ele aceita aquilo que eu estou fazendo. Não é isso que pensa? Que faz pensar? É isso que está acontecendo. Mas isso é uma grande mentira. Amém? Jesus, Ele amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que aquele que estava morto, ao crer e confessá-lo como Senhor e Salvador, receba a vida eterna. E haja uma transformação a partir do arrependimento. Então daí você já vê da onde surgem essas pessoas. Elas estão sendo enganadas. Procuram cada um líderes que falem aquilo que elas querem ouvir, não é? Esse tipo de pessoa não fala aquilo que a gente quer ouvir. Mas Deus nos ensina que nós não devemos ouvir quem fala aquilo que nós queremos ouvir. Devemos ouvir pessoas que falam aquilo que nós necessitamos ouvir. E nem sempre aquilo que necessitamos ouvir é aquilo que vai nos agradar, não é? Vai nos confrontar. Mas confronto é amor, sim ou não? Quem já confrontou um filho, marido, esposa, né, acerca de algo? Se hoje eu estou aqui foi por causa do confronto dessa mulher maravilhosa. Porque eu já fui um crente convencido e não verdadeiramente convertido. Diga graças a Deus pelo confronto. Amém ou não amém? Deus é bom. Amém. Nós vemos que existem hoje homens de Deus e homens usados por Deus. E o Brasil é muito ignorante ainda, gente. Gente, o que vocês aprenderem aqui, ensinem. Amém? Aquilo que você aprender aqui, você ensina? Você promete? Amém? Amém? Ensine. Porque a minha voz, ela chega em algum lugar, mas a voz de vocês vai muito mais longe, onde a minha pode não chegar. Pode ser? Você conhece pessoas que eu jamais vou conhecer. Então, ensine. Porque o Brasil, ele é um país corrupto, porque existem pessoas corruptíveis, que se corrompem. Se o Brasil fosse cheio de pessoas que não se corrompessem, o Brasil não seria corrupto. Faz sentido? Só há corrupção porque há pessoas que se corrompem. E infelizmente até dentro da igreja. Até atrás de um púlpito, atrás de um terno. Existe. Terrível. Isso rasga o meu coração. Imagine, se rasga o meu coração, eu que sou falho, não vai rasgar o coração de Deus que é perfeito e santo, santo, santo? Não é? Então o Brasil precisa de conhecimento. Oséias 4,6 diz assim, ó, o próprio Deus disse assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento.
Então é preciso haver ensino. E hoje nós estamos aqui nessa quarta profética, amém? Nessa presença, aprendendo algo. Quem já está aprendendo algo aí? Amém? Então o Brasil, o povo brasileiro, o cristão, a igreja brasileira, não sabe a diferença entre um homem de Deus e um homem usado por Deus. É por isso que tem quebrado a cara. É por isso que somos 40% da população evangélicos, porém vivendo uma vida totalmente longe da vontade de Deus. Porque não sabe a diferença. Ai, mas Deus usa ele. Ah, usa. Amém. Ah, nossa, Deus usa ele revela, ele cura, ele expulsa demônio. É um homem de Deus, não é esse parâmetro que usa? Porque faz alguma coisa assim milagrosa, milaborante, que é homem de Deus, não é assim? Aí, mas tem um problema. Qual é o problema? Ele bate na esposa dele. Como assim, cara? O homem de Deus bate na esposa? Ele tem 5 amantes. A gente descobriu. E o cara ora e milagres acontecem. Demônios saem. Pessoas são curadas, caem debaixo do poder de Deus. Que estranho, né? Não, mas é um homem de Deus. Aí todo mundo fica se arrebentando. Todo mundo que fica debaixo dessa autoridade, debaixo dessa liderança, se arrebenta. Tem diferença, igreja. Eu observo em nossa nação que os homens usados por Deus, eles são honrados e aclamados, não é assim? Todo mundo honra ele, coloca ele no pedestal. Ele só caminha no meio da igreja porque, né? Oi? Ainda não inventaram um guindaste que prende ele aqui e sai levando ele até o carro. Aí passa na oferta, pega a oferta e vai e entra no carro. Nem toca no chão. Tem igreja que o pastor pisa em cima dos membros. Quem já viu esse vídeo? Né? Mas é o nome de Deus. E esses homens são aclamados, né? São honrados. As pessoas dão dinheiro, jogam dinheiro nos pés dele, vendem propriedades e dão para ele. E a vida dessas pessoas muda? Não muda. Mas a vida desse homem tá diferente, não tá? O cara às vezes não tem nem a 6ª série, mas tá lá, carrão, cobertura e tudo mais. É um homem de Deus? Os homens usados por Deus são honrados e aclamados em nossa nação. E são ditos, chamados como homens de Deus. E os homens de Deus são desprezados, caluniados, perseguidos e taxados como falsos profetas. Esse ninguém quer chegar nem perto. Não, é um falso profeta. Olha como ele se veste. Olha o cabelo dele, falso profeta. Nossa, ele sofre. É falso profeta. A Bíblia dele tem um negocinho meio estranho, assim, né? Aquela preta, maceta, assim, né? Com letra gigante. É um falso profeta. Tem pano no teto lá da igreja dele. Meu Deus. É falso profeta. Foge dele. Perseguido, caluniado, desprezado, desonrado. Projeção difícil essa, né? Tem algo errado que não está batendo aí. Jesus, ele já havia nos alertado sobre isso. Mateus 24, vamos ler aqui rapidinho. Eu vou acelerar aqui as coisas. Mateus 24, do 4 ao 5. Do verso 4 ao 5. Olha o que diz a palavra. E Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Olha só o que Jesus falou. Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome. No nome de quem? Dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No contexto em que Jesus falou isso, é no contexto dos fins dos tempos. E nós estamos no fim dos tempos? Estamos.
Pulem agora para o verso 11. Vamos ler até o 14, olha só. E surgirão muitos falsos profetas. Falsos o quê? Vírgula. E enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, ou perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Uau! Preste muita atenção. Os falsos profetas enganarão a muitos, e não a todos. Diga graças a Deus. Amém? E você faz parte destes que não serão enganados. Pergunte-me, por quê, pastor? Porque a palavra revelada de Deus está vindo sobre o teu espírito nessa noite. Amém? Nunca mais será enganado. Só se você fingir que aquela ovelhinha bobinha, né? Ai, eu não sei onde é que eu tô. Desde encontro com um lobo. Amém? Mas eu creio que não temos ovelhinhas bobas aqui. Amém? Temos ovelhas sábias e prudentes. Glória a Deus. Quem recebe? Digo obrigado, Jesus. Então muitos serão enganados e não todos. Olha só, por que muitos serão enganados? Vai crescer o aumento da iniquidade. Ó. O que é iniquidade? É um pecado que não tem mais característica de pecado. Sabe? Já é normal. Ter duas esposas agora é normal. Ter dois maridos é normal. Não é mais pecado, é normal. E iniquidade é isso, é como se fosse uma lepra. Qual é a característica da lepra? É tornar aquela parte, né, leprosa, insensível. Então é isso que o falso profeta, ele faz. Ele vai inserindo mentiras, vai inserindo falácias, tá? Ele vai falando meias verdades, que a verdade é uma mentira, né? Meia verdade é mentira. Verdade é verdade completa. E nisso vai anestesiando as pessoas, e elas vão começando a ver que aquilo que era pecado, e tinha convicção que era pecado, que era errado, que não se devia fazer, agora é normal. E aquele que anuncia o falso profeta é o primeiro. Se você vê um homem dizendo assim, que ter um relacionamento fora do casamento não é tão grave assim, pode ter certeza que aquele homem que está anunciando, ele está nessa prática ainda. Que o sangue de Jesus tem poder. Aí tem gente que ouve essa palavra e depois estoura, né? Fulano de tal foi descoberto em um hotel. Quem soube da enchente que teve ali em Manaus? Que botou para fora não só pessoas, mas também o pecado de um homem, em aspas, de Deus. Descobri que ele estava no hotel, uma mulher. Aí todo mundo, meu Deus, ele se escandalizou. Oxe, ele já tinha pregado que não é tão errado assim. Não é? Falso profeta. Aumenta a iniquidade. E o que acontece com o amor de Deus nos corações? Esfria. Muitos serão enganados e o amor de muitos se esfriar. Amém? Mas nem todos. Haverão aqueles que perseverarão até o fim. E estes que perseverarem até o fim serão o quê? Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por isso. Mas muita gente. Então a verdade precisa ser dita. Olha só, Lucas 13, do 31 ao 35. Obrigado, Jesus. Lucas 13, do 31 ao 35, diz assim: No mesmo dia vieram alguns fariseus e lhe disseram: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele lhes disse: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia serei aperfeiçoado. Todavia, eu devo caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não pode um profeta perecer fora de Jerusalém. 34. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que a ti são enviados.
Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e vós não quisestes. Preste atenção, o povo ama um falso profeta, gente. O povo ama um falso mestre. E o Senhor já havia nos alertado. Diz que nos últimos dias pessoas iriam se desviar da verdade. A verdade nos ouvidos delas iriam ser como coceiras, comichões nos ouvidos. Ia incomodar, sabe? Ia estar, meu Deus, não quero mais ouvir isso. Aí elas iriam sair desses lugares que pregam a verdade e iriam buscar pastores, mestres, profetas, segundo o seu coração. Ou seja, que pregasse algo que elas concordassem. Que fosse um anestésico para o seu povo. As pessoas, muitos, eles matam os profetas. Eles perseguem os profetas. Eles amordaçam os profetas. Tem igrejas que está cheia de profetas e profetistas, homens e mulheres, que não podem falar daquilo que Deus está falando para eles. Sabe por quê? Porque o pastor não deixa. Profetas mudos e profetas surdos são profetas inúteis para Deus. O que fazer, pastor? Sai dela, povo meu. Simples assim. Não, mas Deus vai transformar a vida dele. Não vai. Já vi esse filme, já encenei também. Fui um ator desse filme. Não deu certo. Eu quase morri, minha esposa quase morreu, espiritualmente falando. E porque houve uma atitude minha, tá vendo? É do homem, é um homem que tem que tomar atitude, não é a mulher. Minha esposa chorou. Todo mundo achava que eu estava arrastando minha esposa. Hoje está aí essa mulher maravilhosa de Deus, com um sorriso maravilhoso, instruindo outras mulheres, pondo a mão, enfermidade sendo curada. Ela estava definhando, morrendo. Eu falei, não, minha esposa não vai morrer não. Eu sou homem, eu vou tomar essa atitude. Eu me tremia perto do pastor. Meu Deus, tenho medo do pastor. O pastor vai me amaldiçoar, eu vou morrer. É sério, gente. Eu tinha que ficar pisando em ovos com o pastor, porque qualquer palavra chateava ele, magoava ele. E foram vários anos assim. Mas o Senhor me deu uma ousadia, rapaz. Aleluia. Homem, tome uma atitude. Ensine a homem a ser homem de atitude, amém? Hoje você é grata ou ingrata pelo que eu fiz? Não ouvi? Ingrata. Meu Deus, vai me envergonhar. Grata? Amém, aleluia. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Obrigado, Jesus. Deus é bom. Deus falou comigo, eu vou obedecer. Amém? Deus falar com você também. Deus falar com outros homens. Deus falou, tá falado. Amém? Mulheres, Deus falou com o Senhor, fala comigo também. Deus falou com você também? Pronto. Vai embora. Amém ou não amém? É igual aqui, Senhor, será que esse é o lugar? Eis que eu te digo, servo meu e serva minha, você está no lugar certo. Você sente isso? Obrigado, Jesus. Matam os profetas. E queriam matar Jesus. O rei de Jerusalém disse, ó, manda ele sair, senão eu vou matar ele. Jesus falou, não, eu vou ficar em Jerusalém porque é digno para o profeta morrer em Jerusalém. E ele chorou, olhando para Jerusalém. Jerusalém, que mata os profetas. Gente, muitos profetas tinham sido mortos, apedrejados, serrados, tendo os dentes arrancados. Era de uma forma absurda, gente. Meu Deus, jogado em covas para leões comerem. Mateus 7,15. Jesus, ele falou mais isso também, olha só. Cuidado com os falsos profetas, porque vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles têm uma aparência boa, não é? Não é assim, gente? Parece que é, mas interiormente eles não são. São lobos. E o lobo come ovelha? Come ovelha. Mata a ovelha. Paulo também alertou sobre isso.
Pedro também nos alertou sobre isso. Falou sobre falsos mestres, falsos pastores. Mas como saber quem é quem, gente? Como saber quem é homem de Deus? Quem é um homem usado por Deus? Como saber se eu sou um homem de Deus ou um homem usado por Deus? Como saber se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou um homem, uma mulher usada por Deus apenas? Eu já conheci homens e mulheres que pareciam homens e mulheres de Deus. Eu criei. Minha esposa que é muito mais espiritual que eu, né? Falo isso aqui sem ter vergonha nenhuma, ela é muito mais espiritual. Tô correndo para ser igual ela quando eu crescer. E ela já sente o cheiro de longe, ó. Menino, porque é um profeta do Senhor, afiado. E o amor é a mulher de Deus, é o homem de Deus, ela. Aí depois tem que chegar recolhendo a minha insignificância e dizer: amor, é verdade, tu tinha razão. E ela é muito amável, gente, compreensível, amém? Profetiza, filho do homem. Como saber quem é quem? Vamos lá. Mateus 7, a partir do verso 15. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha só. Por seus frutos os conhecereis. Por um acaso podemos colher uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz o quê? Bons. Mas a árvore corrompida, ela produz frutos ruins ou maus. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você pode ler depois até o 27. Você vai ver que Jesus aqui, ele emenda esse exemplo, essa analogia, com aquela passagem que fala que um homem sábio é aquele que constrói a sua casa na rocha. E o tolo é o que constrói na... E ele diz assim, ó: o sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as obedece. E tolos são aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não as obedecem. Então, como saber, tá, quem é um homem de Deus e quem é um homem usado por Deus? O homem de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele lê a palavra de Deus, ele medita a palavra de Deus e ele vive a palavra de Deus. Um homem usado por Deus, ele lê, ele ouve, ele fala dela, mas não vive. Cadê a irmã do Fala Deus? Ih, tá com fome, minha irmã. Irmão do Fala Deus, você que sente, ajuda aí a irmã, que ela tá meio assim. Amém? Engana-se quem acredita que frutos são dons, que frutos são obras, que fruto é poder, que fruto é sucesso, status ou influência. O tanto de homem, o tanto de mulher que tem tudo isso aí, não é? Tem dom, tem poder, tem influência, tem status, tem megas, blastos e prédios, igrejas e tudo mais. Não que seja ruim isso, amém? É bom se for um homem de Deus de verdade, mas se for um homem apenas usado por Deus, é péssimo. É um desfavor ao reino de Deus e ao lugar aonde está plantado ali. Frutos não tem nada a ver com dons, talentos, isso não é carisma, nada. Isso não é fruto, não. Pergunte-me, o que é fruto, pastor? Quem sabe o que é fruto? Quem pode me falar? Oi? Diga comigo. Caráter. Fruto é caráter. Frutos são manifestações do caráter. E não é caráter de um ser humano, não. É o caráter de Jesus Cristo através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:22 não fala do fruto do Espírito? Amor, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Não é? 9. É o Espírito Santo que capacita alguém a viver como Jesus aqui na terra. Caráter. Tem aquela canção lá,
É simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és. Simples como Jesus, apenas como Jesus. É o Espírito Santo que capacita. Ninguém pode ter um caráter íntegro se não for pelo Espírito. Amém? Nessa força aqui, gente, nós não podemos nada. Só tem fruto do Espírito, preste atenção nisso, quem está unido à videira verdadeira, que é Jesus. João 15 fala, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Todo aquele que estiver ligado a mim vai dar fruto. Quem não tiver, seca. Todo aquele que está em mim não dá fruto, o Pai corta, este seca, é colhido pelos homens e lançado no fogo. O que é isso? O que significa? Só vai entrar no reino de Deus, no céu, quem tem o caráter de Jesus. Aquele que não teve o caráter de Jesus gerado em si, será cortado e lançado no fogo que não se apaga, aonde há choro e ranger de dentes. E se não tiver mais dentes, vai ranger vivo, amém? Sabe, estou feliz ou você está feliz também? O pastor é doido, esse pastor. É ele quem faz, gente. Nós temos que apenas permanecer nele. E como eu permaneço? Andando, sendo guiado pelo Espírito Santo e não pela carne. Porque a carne quer fazer as obras da... Mas o Espírito quer fazer a vontade de Deus. É por isso que o Espírito Santo veio habitar dentro de você, dentro de mim. Amém? E olha só permanece na videira, diga comigo, quem ouve, lê, obedece, entendendo a palavra de Deus. Só assim podemos permanecer em Deus, podemos ter o Espírito Santo dentro de nós, e tendo o fruto do Espírito sendo gerado dentro de nós, e manifestarmos o caráter de Cristo aonde formos. Quem me conhece aqui? Só aqui ou só lá fora? Lá fora, quem me conhece lá fora? Você me conhece lá fora? Dá pra tua mão, mulher. Ah, tá bom. Eu sou isso que você está vendo aqui. É sério. Vocês me conhecem de outro lugar, né? De outra congregação. Eu sou ou não sou isso aqui? Ah, claro que tá um pouco melhorado, né? Agora eu tenho um cabelo, antes era careca. Tô mais magrinho, mas... eu sou isso aqui. Eu não tenho nada a esconder. Se eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus da igreja, eu sou homem de Deus no trânsito, eu sou homem de Deus na faculdade, eu sou homem de Deus no emprego, eu sou homem de Deus aonde eu for. Eu não visto máscaras, aí aqui eu coloco a máscara de homem de Deus, lá fora eu coloco a máscara de outra coisa. E não sou camaleão, e você também não, amém? Camaleão que muda de acordo com o ambiente, né? E tanto de crente camaleão, diga, tá repreendido, em nome de Jesus. Chega. Amém? Duas características que ao observarmos sempre nos farão acertar se aquele homem, aquela mulher é de Deus ou é apenas usada por Deus. Deus pode usar pessoas, gente? Pode? Usou até uma mula, não vai usar uma pessoa, não é? Agora eu pergunto, só porque Deus usou a mula? Lembra lá do profeta Balaão? Deus usou a mula para falar com Balaão, né? Falou com o profeta. Balaão tinha que falar, agora és minha pastora, ó mula. É isso? Né? Não é isso? Não, Deus usou a mula. Ah, beleza. Vai usar qualquer um. Deus já usou um usuário de droga para falar com a minha esposa. Falar das promessas de Deus para ela, não foi? E aí? Ela falou, agora tu és meu pastor, põe a mão na minha cabeça. É isso? Ela deveria fazer? Mas é isso que nos ensina. Nossa, Deus usou ele para revelar a minha vida. Deus usou ele para falar do meu presente, do meu passado. Falou até a cor da cueca que eu estou vestido. Meu Deus, é um homem de Deus. Não é assim? Não é esse parâmetro que se utiliza? É um homem de Deus. Meu Deus. Vai ser meu pastor agora. Eu vou andar com ele.
Gente, eu já caí nisso, meu Deus do céu. Perdi um ano da minha vida. Se eu tivesse ouvido minha esposa, maridos, ouçam suas esposas, amém? Se você sabe que a sua esposa ouve Deus, ouça a sua esposa. Aleluia! Não é só porque alguém é usado por Deus que é um homem de Deus. Deus pode usar até pedra para falar com você. Vamos aqui em 1 Samuel capítulo 9, do 1 ao 8. Caminhando para o final já, tá bom? Quem me dá 5 minutos? Levante a mão, por favor, mais 5 minutos. Levante a mão e segura. Levante a mão e segura, por favor. 10, 20, 25 com a minha. Tá ótimo. Dá pra concluir. 9h50 termina, tô brincando. Vamos lá. Pastorzinho esperto esse menino. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 9. Você vai aprender de uma vez por todas a identificar um homem de Deus e um homem usado por Deus, uma mulher de Deus ou uma mulher usada por Deus. Quem quer aprender? Tem alguém já aprendendo alguma coisa aí? Obrigado, Jesus. Gente, essa palavra vem de Deus. Eu estou até suado aqui. Estou suando que só. Aleluia. Podemos ler do verso 1 ao 8? Diz assim, ó. Vamos ler do verso 1 ao 8 não. Eu vou só te dar o contexto e vou lhe dar o versículo chave. Havia um homem chamado Quis, e ele era filho de Abiel, e ele era da tribo de Benjamim, ou seja, ele era benjamita, e ele era um homem muito rico, muito próspero e influente. Ele tinha um filho, o nome desse filho era Saul. Pense num cabra bonito, gente, imagina um homem bonito, bonito e alto, do ombro para cima não tem ninguém mais alto que ele. E um dia, esse homem Quis, ele perdeu suas jumentas, e ele mandou seu filho, né, ir lá atrás da jumenta. Falou: meu filho, chama teu servo, teu escravo, naquela época podia ter escravo, né? Chama de moço. Chama teu moço e vai com você. Escolhe o moço e vai atrás das mulas. E eles foram, e procuraram na cidade, não encontraram, procuraram na outra cidade, não encontraram, procuraram na outra, não encontraram. Estava ficando tarde. Aí Saul diz assim para o seu moço: vamos voltar, não encontramos, né? Está ficando tarde e nós não queremos que o pai ele deixe de se preocupar com as mulas e passe a se preocupar também conosco, né? Vamos voltar. Aí vem o texto que eu vou lhe dizer agora. Verso 6. Vamos ler. 1 Samuel 9, verso 6. Diz assim, ó. E ele lhe disse: vê agora nessa cidade a um homem. Uau. Vírgula. E ele é um homem honrado. Tudo o que ele diz seguramente se cumpre. Agora vamos para lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devamos seguir. E o texto segue. Eles discutem lá. E agora a gente não vai porque não podemos ir, porque não temos nada para levar para o homem de Deus. Porque era o costume levar um presente para o homem de Deus. O que é isso, igreja? Bajulação? Puxa saquice? O que é? Honra. Você vê que era um povo instruído. É igual na África, gente. Sabe por que na África acontece milagres incríveis? A mulher chega correndo dentro da igreja, coloca o filho morto no altar há 7 dias. E o homem de Deus só dá um tapinha na criança. Tem um homem de Deus que deu um chute na criança. A criança voa no colo da mãe e estava vivo. Estava morto por 7 dias, gente. Sabe por que isso acontece? Porque lá eles honram. Gente, lá na África, a cultura da honra está tão entranhada. Eles chegam diante do homem de Deus, eles se ajoelham e beijam a mão. Imagina você vendo um negócio desse aqui. Aí ele está repreendido. Falso profeta. Mas por que eles agem assim? Porque na casa deles, eles agem assim, com os pais biológicos. Eles chegam ao joelho e pedem: bênção, papa. Bênção, papa. Aí o pai lhe beija a mão: Deus te abençoe, meu filho. Então quando eles veem um homem de Deus, eles fazem a mesma coisa. Tanto que eles na igreja levam seus cartazes das enfermidades e doenças que eles têm e ficam: homem de Deus, homem, em inglês, né?
Homem de Deus, ora aqui por mim, homem de Deus, me ajuda, socorro, escrito a enfermidade. E às vezes o homem de Deus só sai tocando, não, pá, dá um tapa aqui, aí a pessoa já é curada. Um tapa, gente, um tapa. Vamos chegar nesse nível, irmãos? Dá só um tapa em você. Sua vida nunca mais ser a mesma, amém? Quer não? Receba! Por quê? Honra. E nós já aprendemos que a unção que você honra é a unção que você recebe. Amém? A querida irmã Rosário, mas seu esposo vieram para encontrar o pastor Mateus, né? Que o irmão Moraes, Serviços Gerais, havia falado. Quando ela falou assim, o senhor que faz massagem, eu falei, o que eu falo, Jesus, e agora? Como é que é? Mais ou menos. Na academia nós usamos essa estratégia. Pessoa, ai professor, eu tô com uma lombar assim. Eu falei, eu conheço alguém que pode resolver. Aí, você vai fazer uma massagem? Eu falei, vem, vamos lá. Aí nessas pernas, uma menor que a outra. Aí eu falei, olha, por causa disso aqui. Aí ela falou, nossa, e agora? O que eu faço? Eu falei, bom, vai no médico, fazer vários exames, vai encaminhar para o ortopedista. E se não houver solução com o quiropraxista, vão lhe encaminhar para um cirurgião que vai quebrar a sua vértebra em 2 pedaços, depois vai emendar com placa de platina e parafusos e porcos. A pessoa fica assim. Aí eu posso falar com a sua coluna, ela voltar para o lugar, a sua perna crescer. Aí a pessoa, olha, Deson, quer é ver. Eu falei, então deixa o teu olho aberto, perna, coluna. Meu Deus, levanta, procura, baixa e tal. Nossa! Aí sai espalhando geral. Mas às vezes ficam com raiva de mim, sabia? Tem uma mulher que não olha nem na minha cara. Ela passa por mim. Foi curada. Não sei se ela ficou constrangida ou chateada comigo. Mas enfim, acontece às vezes, né? O que eu estava falando mesmo? Honra. Amém? Levou um presente para o homem de Deus. Não para comprar o homem de Deus, amém? Da última vez que tentaram comprar o homem de Deus disse assim, vai pro inferno, tu e teu dinheiro. Quem lembra do Simão Mágico? Pedro era duro, né? Pastor da igreja, Pedro. Ele queria comprar o poder de Deus e Pedro mandou ele pro inferno. Ele falou, não, ora por mim. Tal. Mas enfim, Naamã também queria comprar Eliseu, né? Eliseu não aceitou, porque Deus falou com ele, porque a intenção de Naamã era errada. Mas quando você presenteia, quando você honra, realmente porque reconhece que Deus é na vida daquele homem e daquela mulher, Deus se agrada da sua honra. E Ele faz muito mais do que você pediu, do que você pensou, do que você imaginou, do que te disseram. Amém ou não amém? Mas vamos lá, quais são essas 2 características? Primeiro, olha só, diz que naquela cidade havia um homem. Ele não falou um homem usado por Deus, era um homem de Deus. E olha só o que se segue. Ele é um homem honrado. Diga, honrado. O homem de Deus, meus amados, ele é honrado. E o homem usado por Deus não tem honra, não é honrado. Tá? O homem de Deus, ele é honrado pelo seu líder, pela sua igreja, pela sua esposa, tá? Pelos seus filhos, pela sociedade. O homem de Deus, ele tem caráter, ele tem poder de Deus, ele tem dons, ele tem autoridade, ele tem carisma, ele tem talento, ele tem honra. Aonde você chegar e falar o nome dele, as pessoas vão falar bem dele. Se você tiver 10 minutos de conversa com a esposa dele, ou com o marido dela, né, um homem de Deus, mulher de Deus, ele vai dizer, falar bem dele. Os filhos, nossa, são um exemplo. Os pais dele, meu Deus, seguem ele. É sério. O patrão dele, nossa, é o melhor funcionário daqui, ou está entre os melhores. É um homem excelente, é uma mulher maravilhosa, abençoada mesmo. Falam bem dele, tem bom nome na praça.
E o homem que é usado por Deus? Para começar, nem pastor ele tem. Tá? Tá na frente de uma obra, mas não tem ninguém cobrindo ele. Não, minha cobertura é Deus. Eu sou pastor presidente desse ministério aqui, foi Deus que me ungiu no monte, me levantou. Não tem autoridade, não tem pastor. Muitas das vezes ele nem tem igreja. Se ele não é alguém que está na frente do púlpito, né, atrás do púlpito, ele não tem igreja fixa. Ele vive de igreja em igreja. E por onde ele passa há um rastro de destruição. Esses dias, nesse ano ainda, descobriram um que ficava pegando o contato dos irmãos. Ia de igreja em igreja, né? Pedia oportunidade. Dessas igrejas dá muita oportunidade, né? Várias oportunidades da palavra. Depois vem, o pastor prega só isso aqui, ó. Aí todo mundo tá cheio de, né? Várias coisas que aconteceram. O irmão sobe o irmão com a paz do Senhor. Nada contra, é bênção. Mas fala assim: olha, eu não me preparei para nada, mas vou cantar um louvor aqui. Vai oferecer qualquer coisa para Deus. Aí eles se aproveitam, vão nesse tipo de lugares que tem isso aí, oportunidade. E ali eles pegam, né, rodopiam, sarapateia, tal, cura, tal. Aí depois sai pedindo o número. Aí, olha só. Aí ele, depois de 3 dias, liga, manda um WhatsApp, né? Irmã, eu tive uma visão com você. Aí você já fica: meu Deus, teve uma visão comigo. Eu tenho uma visão. Aí o que foi que aconteceu? Eu vi um demônio. E esse demônio está querendo destruir a sua família. Aí já bate o desespero, né? Meu Deus, o demônio quer destruir minha família. Mas não se preocupe, eu vou pagar 3 dias de sacrifício no monte por você. Aí, graças a Deus por esse homem de Deus. Aí fica mais tranquilo, né? E quem não quer alguém que pague preço por você? Não é? Todo mundo quer, gente. Quer ficar na Netflix aqui, ó. E alguém pagando preço. Não é assim? Tá orando por mim, glória a Deus, tá? Não se orar seja ruim, né? Alguém orar por nós. Mas nós temos que orar, amém? Aí 3 dias no monte, ele jejua e ora. Aí ele desce. E quando ele desce, ele começa a vir com o papo: irmã, é que eu tô com as contas para pagar. Já aconteceu isso com você, irmão? Hã? Aconteceu com você, irmã? Pode mandar um pix para mim? Ou então, para mexer com as emoções, ele fala assim: irmão, ora por mim. O que foi, irmão? Tô passando por isso, ora por mim. Se um homem que se diz de Deus, ele pede oração para você, desconfie dele. Ele pede para você orar por ele, desconfie dele. Porque qual é a lei? O menor, sem dúvidas, é abençoado pelo maior. Complicado, né? Geralmente ele quer esconder, gente. Ele é tão desonrado que ele quer esconder. Ele sobe no púlpito, muda a voz, sabe? Muda a voz. Começa a falar uns firulas, umas palavras difíceis, que todo mundo fica assim: meu Deus, que poliglota. Que poliglota. O cara fala para mim, fala até aramaico, hebraico, aramaico. Que coisa. É um homem de Deus. É um homem de Deus. Gente, se alguém sobe no púlpito e muda a voz, pode desconfiar, pode ser demônio. Não é demônio que muda a voz dos outros? Cuidado. Não tem pastor, não tem igreja. Está na terceira ou já quase separando da terceira esposa que teve, já deixou 2 já e um monte de menino. Um homem desse pode ser um homem de Deus, gente? Uma mulher dessa pode ser uma mulher de Deus? Ninguém o admira. É conhecido na praça como caloteiro, mal pagante, enfim, imoral. É assim que ele é conhecido, tá? Mas ele tem carisma. Cara, ele te contagia, ele te põe pra cima. Ele tem talento, ele tem dons. Ele tem poder de Deus na vida dele, ou o poder do diabo, porque um pode usar, o outro pode usar também, né? Pedro não falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas depois queria impedir Jesus de morrer. Jesus disse: vai para trás, Satanás. Sim, meu amado. A gente vai ter que, porque a gente vai para longe, nós vamos fazer comida para ele, então você amanhã. Amém. Amém. Podem ir em nome de Jesus. Tá bom?
Muito obrigado, meu querido. Domingo nós nos vemos? Eu congrego lá no Parabiana. No Parabiana? Aí era hoje pra cá. Sim, mas as portas são abertas para vocês. Deixa eu só lhe perguntar rapidinho. Tá com dor? Nem um pouquinho. Vai dormir que nem um bebê. E o Senhor também, meu amado. Deus abençoe grandemente. Aplauda Jesus. Obrigado. Com Deus. Vamos ir pra longe. Ainda vamos fazer aquilo que eu vou trabalhar. Amém. Muito obrigado. Vão em paz. Deus abençoe. Obrigado, Jesus. Pedro foi usado por Deus, mas ao mesmo tempo foi usado por diabo. E prestou a boca para Deus e prestou a boca para o diabo. E Jesus repreendeu ele: para trás de mim, Satanás, não foi? Então, ter carisma, talento e essas coisas não quer dizer que é alguém que é de Deus. Tem que ver o caráter dele, amém? Outra característica, rapidinho. O homem de Deus, ele tem honra porque ele honra. Honra atrai honra. E o homem usado por Deus, ele não tem honra. Pelo contrário, ele é vítima. Para ele, todo mundo está errado, ele está o certo. Está na terceira esposa, por quê? Porque a esposa, anteriores esposas não aguentaram a vida dele de oração, as provas que ele passou, porque para fazer a obra de Deus, ele foi atacado pelo diabo. Mentira. A esposa dele não suportou ele por causa do mau caráter dele. O homem de Deus, ele não é vítima, ele tem autoridade. O homem usado por Deus, ele é vítima. Qual a segunda característica? E essa é mais forte. Tudo que ele fala acontece. Amém? Por quê? Satanás pode curar, sim ou não? Pode libertar, pode expulsar demônio, pode revelar o passado e o presente. Mas tem algo que só Deus pode fazer. Pergunte-me o que, pastor? Fala, meu querido. Profetizar. Deus é profético. Diga, Deus é profético. Jesus é profético. A palavra de Deus é profética. O Espírito Santo é profético. Tudo de Deus é profético, gente. Então, se o homem ou a mulher é homem ou mulher de Deus, aquilo que ele fala acontece. Porque só Deus é aquele que anuncia o fim das coisas desde o princípio. Amém? Isaías 46, verso 9 e 10. Você pode conferir depois. Satanás, ele pode fazer tudo, menos profetizar. Só Deus tem essa capacidade. Por isso que ele diz: eu sou o único Deus verdadeiro. Porque só Ele tem o futuro nas suas mãos. Porque Ele estabelece o futuro e Ele anuncia o futuro por meio dos seus profetas. Amém? Tem muita gente que é revelador. Eu chamo de bruxo gospel. São bruxos. Não tem pastor, não tem igreja, mas revela com a beleza. São bruxos. E eles vivem atrás disso aqui, ó. Tá? São bruxos. Corre deles. Não, mas tem dom. Corre deles. Corre deles. Amém? Glória a Deus. O homem usado por Deus, que é o falso profeta, ele é o julgamento de Deus para a igreja. Deus usa estes para julgar o seu povo. Viu? E tem muita gente caindo da graça, tem muita gente caindo no engano, porque não está atento, não tem conhecimento. Mas hoje você recebe o conhecimento. Tem muita gente que foi ferido. Nós identificamos, eu fui ferido já, porque faltava conhecimento, mas o Senhor trouxe hoje no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 18 ao 20, o Senhor disse lá no tempo da lei para Moisés, que se alguém dissesse do seu coração algo que Deus não falou, como se Deus tivesse falado e não cumprisse, deveria ser morto. Olha só o quanto Deus leva a sério isso. E hoje, pastor, a gente vai sair matando aí só os profetas? Não, gente, não faça isso, amém? Nós não emprestamos os nossos ouvidos, muito menos abrimos a nossa casa, a nossa vida para eles.
nós nos protegemos a nós mesmos, nossas famílias, nossas finanças, tudo que leva o nosso nome, amém? No nome de Jesus. 1 Reis, do capítulo 22, do 1 ao 38, conta a história de um espírito que veio da parte de Deus que enganou os profetas. Um rei queria sair para a guerra e estava consultando a Deus: Senhor, devemos sair para a guerra ou não? E colocou um monte de profeta. E todos eles falaram: vai, rei, Deus vai te prosperar. Vai, rei, Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Aí chamaram um profeta que ninguém gostava dele, porque tudo aquilo que ele falava era o contrário de todo mundo, do que todo mundo falava. E o rei não queria. Aí o segundo rei falou: chama ele. Chamou. Ele teve uma visão, 2 visões. Ele falou: vai, rei, sobe. Aí o rei: falei que ele só fala, porque ele falou com um ar de deboche, né? Falei que ele só fala coisa contrária. Aí ele falou: eu tive 2 visões. A primeira, Deus estava numa reunião de anjos, de espíritos, né? Anjos. E um espírito se levantou e disse: eu vou lá e vou enganar todos eles, para que Acabe morra. Ele teve essa visão. Essa foi a primeira. Não, essa foi a segunda visão. A primeira visão, ele viu as pessoas do exército caídas, mortas. Por quê? Não, todas as pessoas do exército fugindo, como se fossem formigas, cada um para o seu rumo. Por quê? Porque o seu líder havia morrido. E ele não acreditou. Os 2 reis não acreditaram. Aí eles acreditaram nos falsos profetas. Um se vestiu de uma roupa bacana, o outro de rei, o outro se vestiu como se fosse um soldado, e foram para a guerra. A ordem que o outro exército deu foi essa: persigam somente o rei e deixem o povo, não se importem com os soldados. Eles perseguiram o cara que não era rei, estava só trajado de rei. E quando ele gritou: ai, Senhor! Aí viram que não era o rei. Não é o rei. Aí mudaram a rota. Quando mudou a rota, um soldado disparou acidentalmente um dardo que entrou entre um espaço que tinha na armadura do real rei, e o rei foi sangrando até morrer. O falso profeta, ele fala, mas nada acontece. Ele é muito bom em revelar passado e presente, mas é uma péssima pessoa em falar acerca do futuro. Mas o homem de Deus, tudo que ele fala acerca do futuro, assim acontece, amém? Atos 16, do 16 ao 18, fala acerca de uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Existem esses espíritos, gente, e eles estão infiltrados dentro de muitas igrejas, usando muitas pessoas que revelam, que falam tudo, menos a palavra de Deus, menos aquilo que Deus está falando. E isso é perigoso demais, amém? Quem aprendeu alguma coisa aí? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando, e está acabando mesmo. Graças a Deus que o Senhor nos trouxe entendimento, irmãos. Você nunca mais vai ser enganado, a não ser que você queira. Eu nunca mais serei enganado, a não ser que eu queira. E com essas ferramentas você pode avaliar se eu sou um homem ou não de Deus. Perigoso, né? Dar as ferramentas para o povo para ele avaliarem. Tem muito profeta que não tem pastor, é porque lhe falta oportunidade. Tem muita gente que tem dons, mas lhe falta oportunidade. Você pode ver que eles são sinceramente equivocados, né? Por quê? Porque não tem alguém que lhe instrua, que lhe ensine. Mas o Senhor está trazendo instrução, amém? E neste lugar existe alguém habilitado por Deus para trazer entendimento, para cuidar das feridas, para ativar o propósito e para lhe levar, lhe conduzir, lhe auxiliar a chegar onde Deus quer que você chegue. E a minha oração é sempre essa: que seja muito mais longe do que um dia eu chegarei. Nós não somos uma igreja de membros. Igreja de membros é uma desgraça, mas uma igreja de discípulos é uma bênção. Uma igreja de membros, os membros vêm para receberem uma bênção, serem abençoados. Mas uma igreja de discípulos, todos se tornam uma bênção.
todos se tornam uma bênção, e aonde vão, todos os admiram, e todos querem conhecer o Deus que este serve. Amém? Quantos querem ser discípulos de Jesus? Quantos querem ser discípulos de Jesus? Então fale para Ele agora: Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, a revelação da Tua palavra. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Obrigado pela Tua presença, a revelação da Tua palavra e o Teu poder derramado neste lugar. Pai, estamos felizes, estamos satisfeitos. Obrigado pela oportunidade de honrarmos ao Senhor com os nossos dízimos, primícias e ofertas. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome por cada um que esteve neste lugar, cada família, em nome de Jesus, cada filho, em nome de Jesus, cada irmão, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser discípulos do Senhor. Libera, Senhor, uma unção que desperta para ser discipulado, uma unção que ativa os corações para serem corações dispostos a aprender, ensináveis, porque um discípulo é um aprendiz. Ele tem um coração sedento e faminto para aprender, para aquilo que o mestre quer ensinar. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro corações de discípulos. Eu declaro corações de discípulos. Eu declaro corações de discípulos. Chega de corações de membros. Chega de corações de membros. Chega de corações de membros. Vamos. Sejam ativados para terem corações de discípulos. Jesus disse: quem me segue, que a quem vem a mim, deixe tudo. Vem, siga-me. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. A melhor coisa que há nessa vida é ser um discípulo de Jesus, é ser um filho, um discípulo que segue o Pai, que pisa onde o Pai pisou, que faz as mesmas obras e obras maiores. Que assim seja sobre a tua vida e os teus, que os teus filhos sejam teus discípulos, que você seja discípulo de Cristo, que vocês sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ainda existem 7.000 que não se corromperam. Ainda existem homens e mulheres de Deus nessa terra, que estão formando homens e mulheres de Deus. Amém? Homem e mulher de Deus não é apenas pastor, mestre, apóstolo, profeta e evangelista. Homem e mulher de Deus são todos aqueles que têm o Espírito Santo e são guiados pelo Espírito, que têm caráter, e tudo aquilo que falam da parte de Deus acontece. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quão grande é o nosso Deus, amém? Senhor, nós dispersamos todos na Tua graça e na Tua paz. Se preparem para o melhor dia da sua vida no dia de amanhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão com Seu Santo Espírito seja contigo e com os teus. Que o Senhor te dê uma noite de paz, em nome de Jesus, de alegria, saúde e prosperidade. Que tu e os teus sejam guardados em tudo e prosperem em tudo que puserem a mão, as vossas mãos. A janta de vocês seja abençoada, e a noite de sono de vocês sejam sonhos de Deus para vocês. Ah, Senhor, o Senhor vai recitar promessas aqui, ó. Promessas vão ser ressuscitadas, já estão sendo, serão confirmadas. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém? Quem disse amém, cumprimente alguém, e até o culto que vem. Amém? Quem pode dizer obrigado, Jesus? Abrace o seu querido, a sua querida, e Deus abençoe.